Oi pessoal, eu sou Adilson Genck do Instituto Senai de Tecnologia em Metal Mecânica e hoje tenho aqui um desafio de falar um pouquinho com vocês sobre desafios na inovação. Eu trabalho aqui fazendo a conexão das empresas com o Instituto e com os editais de inovação. Então a gente tem dá para compartilhar um pouco dessa experiência para vocês entenderem os desafios envolvidos e é onde vocês fazem parte disso e podem fazer a diferença. Basicamente, as empresas desenvolvem produtos inovadores, porque isso faz parte do portfólio delas, né? Então, de tempos em tempos, e dependendo do tipo de empresa. Então, a cada X meses ou a cada X ano, ela lança algo novo no mercado. Mas tem a outra parte da inovação, em que ela tem um nível ou um desafio técnico maior e que isso é pouco desenvolvido e acaba impactando na competitividade da empresa. Hoje a gente tem aqui no Brasil, já iniciou na verdade no final do ano passado, um movimento de neoindustrialização. É um movimento em que começam a surgir vários editais com recursos financeiros não reembolsáveis para apoiar o desenvolvimento de soluções que permitam elevar o nível de tecnologia das indústrias, para torná-las competitivas. Nem é tornar só mais competitivas, é torná-las competitivas. Porque em relação ao mercado externo, e até alguns segmentos dentro do mercado interno, elas têm baixa produtividade e isso deixa elas com baixa competitividade. E ali passa não só na parte técnica, mas também na parte cultural. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre essas habilidades, né, que são muito importantes e que precisam ser estimuladas tanto pela indústria quanto por vocês também, quanto a isso. Então, a busca de conhecimento e de habilidades para fazer a diferença, tanto no mercado de trabalho quanto na empresa. Quando a gente fala de um edital, por exemplo, ele fala sobre vou apoiar a sua ideia, mas o que ela traz de benefício para você e para a sociedade? Basicamente é isso que ele busca de informação quando ele vai ver um plano que você apresenta ele buscando um recurso disso. E quando eu falo de um edital, ele pode ser traduzido como, ou você pode estar pensando que o edital é o seu diretor. Então pense que do outro lado tem alguém com recurso. Ele vai colocar recurso na sua ideia desde que ela seja uma informação consistente. Então basicamente são esses os desafios envolvidos. Aqui quando a gente fala de projetos, por ser um instituto, ele sempre tem uma forma de parceria. Então é um edital, um instituto e uma empresa, no mínimo. A gente tem algumas chamadas em que obrigatoriamente o edital coloca, olha, tem que ter 2 empresas, mais um ICT, mais o edital para esse desenvolvimento. E ali já vem algumas dos desafios, fazer parceria. É um problema cultural também. Então precisamos desenvolver essa habilidade de uma outra empresa complementar aquilo que eu não sou tão bom. Então a gente fala, olha, sou do segmento industrial, mas na hora de comercializar eu não sou tão bom, preciso trazer um parceiro de distribuição para isso. Ou eu trabalho com metal mecânico, mas eu tenho uma parte de eletroeletrônica embarcada na minha solução, eu só compro isso pronto, mas vamos lá trazer ele então como um parceiro para esse desenvolvimento. Enfim, a parceria é para potencializar as suas qualidades e atenuar as suas fraquezas nesse desenvolvimento. Enfim, então vamos lá, parceria. E falando um pouquinho de inovação, de que num conceito assim bem simplista, inovação é algo inédito que vai ganhar mercado, basicamente isso. O nível de ineditismo pode estar variando, tá? Conforme o edital. Então, tem alguns que apoiam, por exemplo, olha, se ele for inovador na sua região já está bacana. Tem alguns que apoiam, olha, tem que ser inovador em termos de estado, em termos de Brasil. Então, isso, dependendo da referência, você vai estar dimensionando para um para outro. Mas ele tem que ter esse ineditismo. Olha, ninguém está resolvendo o problema. Então a minha solução deve ser inédita. E a outra é ganhar mercado, gente, senão vira uma invenção, daí não funciona. Olha, e assim a gente tem lá em patentes, né, propriedade intelectual, um monte disso. Então é bacana ter propriedade intelectual? Sim, é bacana, claro, é ótimo, né? Tem até um índice global disso. A gente está em 49º lugar, mas o outro é, tudo aquilo que eu tenho lá de patente dá para virar um produto? Porque esse que é o bacana depois da indústria, né? Então, cria um diferencial competitivo, posso ganhar com a parte do propriedade intelectual, me permite ali uma série de benefícios. Mas o principal é, se eu não ganho o mercado, eu não capitalizo. Então, nem a empresa, nem a sociedade vão se desenvolver melhor. Então, algo para se pensar. Então, olha lá, pesquisa aplicada,
Então, eu preciso desenvolver uma solução que envolva pesquisa aplicada, o ineditismo, tem que ter um desafio técnico, senão não tem por que envolver equipes multidisciplinares, é o que a gente chama de atualização de portfólio. Tem um nível relativamente baixo de desafio, então é uma atualização de produto, aquilo que as empresas já fazem com frequência, porque faz parte do mercado, a cada X meses ou ano você precisa estar lançando um produto melhor para isso. Entender mercado, né, gente? Senão não funciona. E sobre um panorama da indústria nacional, hoje ela está no seguinte status. Ela precisa inovar, gerar valor para o mercado, para que ela se mantenha competitiva ou ganhe até competitividade. E para que isso aconteça, precisa envolver tecnologia e capital humano. Tá? Então, você pode estar desenvolvendo tecnologia, como pode estar adquirindo tecnologia. Capital humano de entender como isso funciona, onde vocês entram, que é fundamental. Então, trazer o conhecimento, né, associado a vou estar desenvolvendo tecnologia ou consigo operar a própria tecnologia. Sem esses dois, aí também não vai funcionar. E ali a inovação não só como produto, tá? É produto e processo. Hoje a gente tem o desafio da neoindustrialização, em que o processo tem um protagonismo, é importante. Aí o que é o processo? Ele, na verdade, acaba impactando. O produto até é bacana e é inovador, mas o processo é meio jurássico. Então, preciso estar revendo o processo porque ele impacta em custos, por exemplo. Isso impacta em habilidades, e assim dá um monte de coisinha para a gente estar discutindo em outro momento. Então, desafios na construção da informação para um produto ou para um processo. E aqui algumas palavrinhas soltas, né, para vocês irem pensando. Multidisciplinar. Quando eu desenvolvo uma solução com um instituto, eu consigo trazer conhecimentos diferentes, né, para esse desenvolvimento. Porque só engenharia não resolve, tá? Eu preciso trazer alguém aqui que entenda um pouco mais sobre mercado, um pouco mais sobre ergonomia, enfim, eu começo a trazer outros conhecimentos que permitam entender um pouco melhor o que o mercado percebe de valor. Proposta de valor, tá aí um baita desafio de que a grande parte tem dificuldade de nomear o que o público dele percebe de valor na solução. Então, o que ele está resolvendo de problema para esse público? Quanto melhor a percepção, mais esse público paga. Então, isso melhora a margem, isso aumenta a capacidade da empresa em reinvestir em pesquisa e desenvolvimento. Sobre competitividade de mercado, então nem precisa falar muito, né? Mas hoje a gente tem uma baixa produtividade. Na verdade, a gente tem uma produtividade bem ruinzinha, viu? Isso é por conta da pouca tecnologia. E aqui até aproveitando para falar um pouquinho sobre tecnologia. Quando a gente fala de automação, né, então existe ali uma preocupação de, puxa vida, eu vou estar tirando postos de trabalho. Mas hoje, gente, a gente já tem segmentos em que não é tirar postos de trabalho. Por isso eu tenho que automatizar, porque simplesmente não tem ninguém querendo fazer aquilo. Simples assim. Então a gente tem isso lá no agronegócio. Então, olha, trabalho com uma cultura orgânica. Então eu preciso fazer determinadas operações que são manuais. Não tem gente para fazer isso. Eu tenho que automatizar, mecanizar. Eu tenho outras ações numa indústria que são a mesma. Abre lá postos de trabalho, abre vagas e ninguém interessado. Eu preciso automatizar. Então, ali tem algo para se pensar um pouquinho sobre conhecimentos e habilidades em que eu preciso estar desenvolvendo porque simplesmente não tenho. Ou deixo de fazer ou busco uma forma de automatizar. E automatizar, cabe aqui, depois, olha, dá para a gente ficar uma tarde toda conversando sobre isso. Os desafios que envolvem a automatização. Não é só comprar um robô e colocá-lo no chão de fábrica. É um mundo de coisas para se falar. Desenvolver parcerias, tendências técnicas e tecnológicas. Então, parceria cultural, habilidades que eu preciso estar desenvolvendo. Tendências técnicas e tecnológicas é entender o que está acontecendo, as feiras, tecnologias. Em termos de Brasil, em que momento isso cabe ou não cabe para a gente. Então, tem tecnologia que na indústria 4.0, né? Olha, 2010. 4.0, de entender que aquilo se aplica 100% em alguns locais do planeta, em outros, de entender o conceito disso. Então, daqui falando novamente sobre desafios que a gente tem para as indústrias, para as empresas e para as equipes, se envolve também, então, conhecer melhor o público-alvo com que ela trabalha, para entender as dores que ele resolve e ver exatamente o que eu gero de valor que é percebido por ele, porque senão não faz sentido eu estar colocando. A ideação da solução, quando eu vou estar propondo uma inovação, eu preciso ter um mínimo de ideia do que é necessário para tornar aquilo físico. Então, não adianta só tive uma boa ideia. Ok, como é que a gente coloca isso em prática? Não sei. Gente, é um problema, né?
Então, a gente como instituto, por exemplo, às vezes aparece projetos assim. Estou com uma determinada dificuldade de dor. Ah, é? Beleza. O que você está imaginando fazer para resolver? Não sei, estou esperando vocês para me ajudar. Não, gente, não funciona assim. Sobre público-alvo, público consumidor. Gente, aqui é só para chamar atenção, são duas coisas diferentes, tá? Ah, não parece, mas é. A hora que você vai começar a discutir um pouco mais, vai permitir você entender que um me traz informações que eu preciso filtrar e o outro não. Então, o alvo é aquele que eu idealizo e falo, eu produzo para esse tipo de público, daí tem características desse público. O consumidor é aquele que não tem exatamente essas características, mas compra, tá? Beleza, né? Ótimo ele comprando, mas o feedback de um e de outro são diferentes. Desenho da solução e de desenvolvimento. Então, aquela ideia da ideação, preciso ter um mínimo de ideia de como posso tornar físico real o que eu quero estar validando. Entender também que eu tenho que definir tempos e recursos para isso. Então, olha, gente, o projeto de inovação normalmente 2, 3 anos. Não tem essa de fazer em 6 meses, não funciona assim. Quando é 6 meses, a empresa fala, quero desenvolver uma solução inovadora em 6 meses. Isso é atualização de portfólio, é aquele de desenvolver um produto novo para colocar no mercado. Inovação mesmo, com risco tecnológico, desafios técnicos envolvidos, é 2, 3 anos, não se faz diferente. E ali vem um resultado do visão periférica e entender as tendências técnicas e tecnológicas, né, da empresa, perceber o que o mercado dela vai querer daqui 3, 4 anos. Se ela tem dificuldade de responder isso, ela vai ter dificuldade de falar de inovação, porque ela não tem informação suficiente para entender para onde está caminhando o mercado que ela está atendendo. Outra empresa vai estar fazendo isso, tá? Sobre plano de ação e validação. Plano de ação é plano de projeto, gente. Então, apesar de trabalhar ali com um monte de incerteza, inovação, ineditismo, tem que dimensionar, tem que colocar escopo, tem que colocar não escopo, o que preciso fazer de atividades, macroatividades, atividades, o que elas geram de entrega, como é que eu monitoro isso, quem que eu envolvo para que isso aconteça, que tecnologias vão ser envolvidas para isso, o que eu preciso fazer de validação, qual é o nível de maturidade tecnológica que eu estou agora e quero chegar no final do projeto, por aí vai. O uso de diferentes tecnologias no desenvolvimento, até esse eu destaquei porque, como a gente vê a empresa comprando softwares ou soluções e achando que aquilo 100% resolveu o problema dela. E são coisas diferentes, tá? Então, se eu tenho um software e ele faz determinadas operações ou me resolve lá determinado problema, ele lembra que ele continua sendo, não é um ser pensante. Então, ele não toma decisões e não faz algumas avaliações. Cabe ao humano que está ali atrás fazer isso. Muitas vezes essa avaliação é equivocada e não é porque o software falou que, olha, isso aqui é x ao quadrado, e que eu vou lá e aplico e vejo que x ao quadrado é que seria o resultado correto, tá bom? E inovação aberta. É a parceria cultural, muito cultural, em que eu vou estar colocando para o mundo a minha dor, esperando que outros, né, possam estar apresentando soluções para isso. O mundo das startups, por exemplo. Então, uma grande empresa, normalmente é uma grande empresa que faz isso, e daí espera que startups, mas outras empresas também participam. Elas falam, não, gente, eu tenho aqui o meu dia a dia, o meu trabalho, tenho uma proposta para resolver isso. E dos dois estabelece uma parceria para fazer o desenvolvimento. Normalmente, nesse caso, envolve 3, 4 atores. Então, tem edital, tem instituto, tem, né, o ICT, tem essa empresa propondo e essa empresa demandando. Muito bacana esses projetos. Não são tão comuns porque é cultural. A maioria tem uma dificuldade gigante, gente, de compartilhar informações achando que tudo é sensível. Claro, tem algumas informações que são sensíveis na empresa e você tem que guardar. Tem outras que não. Aí como é que eu sei? Tem que praticar. E aqui detalhando um pouquinho mais sobre, então, vou colocar só com algumas palavras que você precisa estar desenvolvendo um conhecimento melhor. Identificação da dor do teu público, interno ou externo. O interno, lembrando sempre que eu vou estar falando de processo. Sobre a capacidade de idealização da solução, do produto, que você quer desenvolver para resolver isso. Sobre proposta de valor, o que lhe gera de valor e que esse valor é percebido pelo outro lado, senão também não faz sentido. Público-alvo, público-consumidor, que são diferentes, muito importante conseguir caracterizar e dimensionar isso.
Alguns segmentos industriais conseguem fazer isso com mais facilidade, mas a maioria tem dificuldade. E a hora que você começa a perceber isso um pouco melhor, inclusive ele vai estar orientando todo o planejamento estratégico. Sobre o desenho da solução e desenvolvimento, precisa ter uma ideia mínima para isso. E não precisa ter resposta para tudo, tá? Para aquilo que a gente não tem resposta, a gente busca um especialista para ajudar a fazer isso. Inovação, plano de projeto, sempre envolve, tá? Você não vai ter uma pessoa que vai saber 100%. Tempo e recursos necessários, a gente tem que conseguir dimensionar isso, senão não vai funcionar. Olha, é 2 anos para esse desenvolvimento, as atividades você tem que organizar isso na linha do tempo, os recursos, né? Então, qual é o levantamento inicial que me diz, olha, quanto vou precisar comprar de material, de componentes, de horas, de laboratórios, enfim, tem que fazer uma dimensão disso e que seja executável, que seja realista, que esteja ali, tem um mínimo de realidade, tem que ser realista quanto a isso, nem de mais nem de menos. Elaborar o plano de ação, a validação para isso, é formalizar, até porque senão depois não tem nem como monitorar e acompanhar se está acontecendo do jeito que está sendo feito o planejamento. Normalmente quando o investimento é direto da empresa, isso aqui é um pouco negligenciado e não é bacana não, tá, gente? Quando uma empresa participa de um projeto, eu sempre falo que tem, na verdade, 2 grandes entregas. Uma é a solução, o protótipo, que é o que a gente faz aqui no Instituto, é uma construção física, e o outro é aprendizado. A equipe da empresa que participa do projeto durante toda a fase, tanto a construção quanto a execução, gente, sai diferente. Um novo projeto que ela vai estar escrevendo é outra coisa. Ela vai ter a experiência de entender tudo aquilo que é buscado, questionado de informações lá no início, e ela no decorrer vai percebendo, então é por isso que eu tinha que estar correndo atrás disso, é por isso que isso aqui eu tenho um nível de incerteza maior, eu tenho que pensar num plano de ação, é por isso que eu tenho que dimensionar quais as validações, ou fazer o escopo e o recorte claro disso, é por isso que eu não posso ficar tentando tudo a todo momento, então não dá para tentar tudo até dar certo, não é assim que funciona. A não ser que tenha um edital que permita isso, tá? Olha, você tem todo o tempo da vida, todo o dinheiro infinito e pode estar testando. Daí é o céu, né? O uso de diferentes tecnologias, que eu falei agora há pouco para vocês, né? Tem que estar contemplando isso, o que vai estar alcançável e os riscos que se envolvem, porque exige um tempo para você conhecer, dominar e fazer um entendimento. E lembrar que só ela sozinha não resolve, tá? E da inovação aberta, que é super importante estar trabalhando isso melhor, conhecer como funciona. Então, a inovação envolve mesmo incertezas técnicas e tecnológicas, então isso é senso comum para todos, mas mesmo assim não me impede de fazer um planejamento de como eu vou estar executando. O envolvimento das equipes, tanto técnica quanto de gestão, é fundamental para o sucesso. Se isso não estiver integrado, então ali é resultado também do planejamento e de entender quem vai estar atuando em que parte e o que se espera dele. Planejamento, qualidade da informação. Então, trabalhar expectativas, propostas de valor, tempo de recursos e riscos do insucesso. Basicamente, os editais já têm isso é intrínseco, né? Estou colocando um recurso, o edital, o fomento, para reduzir eventual impacto de não dar certo o teu projeto. Aí, o que é não dar certo? Você fez tudo que estava no plano, mas o objetivo final, né, a validação final, não aconteceu como esperado, o funcionamento não foi como esperado, a agilidade, a velocidade, a característica, enfim, não atingiu. E ele entende que isso é possível, sim, ele só não te penaliza se você executou tudo aquilo que estava planejado, porque ele aprovou o recurso para aquele modelo de desenvolvimento. Tá? Mas é importante aqui destacar que, sim, toda inovação incorre um risco, sim, maior ou menor. Isso também está um pouco atrelado ou muito atrelado, a qualidade de planejamento. Quanto mais tempo dediquei ao planejamento e a qualidade das informações, menor vai ser o risco. Tá? Então, o projeto de inovação requer um plano de execução para potencializar o seu sucesso. E aqui o tempo para destacando. No mínimo 2 anos, é comum 3, 4, 5 anos para um desenvolvimento. Tá? De você pensar lá na frente. Isso é um exercício. Então, formalizar as informações por meio de um plano de projeto, a fim de que você possa ter maior domínio sobre isso. Tanto faz se você a empresa vai estar investindo diretamente ou vai estar buscando um edital. Então, ali, essa formalização permite responder algumas perguntinhas, né, do tipo, por que eu vou desenvolver? Por que eu estou motivado para isso? O que justifica eu empregar tempo e recurso para isso? Que desafio técnico está envolvido nesse desenvolvimento?
O que o mercado realmente não faz? Tem certeza de que ele não está resolvendo isso? E você poderia estar adquirindo isso já pronto? Ou o teu público poderia estar buscando em outro e você não percebeu? Qual é o nível de incerteza técnica para isso? Ali até para falar sobre investimento, expectativas. Qual validação técnica o público está envolvido com isso? O que eu realmente quero validar? Normalmente, a gente não chega a um produto final num projeto como esse. Ele, na verdade, validei as técnicas e a porta de entrada para um outro projeto em que daí sim vai estar finalizando e virando um produto para a escala industrial. Tá? Que parceiros eu tenho envolvidos, que plano de atividades eu dimensionei para isso, que sejam pertinentes a esse modelo, a esse desafio, a essa inovação que estou propondo, se os prazos são executáveis, realistas. Então aqui, olha, são uma série de informações que talvez você não tenha resposta para tudo e lembre que daí você tem que estar buscando ajuda por especialistas para isso. A construção de um plano de projeto você sentar com pessoas que já conheçam algo sobre esse modelo do que você está desenvolvendo para orientar quanto, olha, aqui você vai precisar de pelo menos uns 6 meses, porque você vai ter, daí ele começa a enumerar quais são os desafios envolvidos e investimentos necessários. Prazos executáveis, investimentos que sejam coerentes com isso e o nível de consistência das informações, tá, gente? Que tem que ter uma informação que seja plausível, não é um acho da minha cabeça, não é uma informação da minha cabeça, o que me deu vontade. Não é assim que funciona. Lembra que o dinheiro, se é do digital ou é investimento da empresa, só se você for o dono da empresa, você faz o que quiser com o dinheiro, né? Mas senão você precisa convencer de uma forma consistente, né? Não as vozes da minha cabeça que mandaram fazer isso. Então, o mercado, o que precisa? Habilidades e conhecimento, aí vocês. Para vencer desafios que são internos ou externos, a empresa. Lembrando novamente, o externo como um produto, o interno como um processo. E que a inovação, gente, é cultural, sim. É algo que a gente tem que estar desenvolvendo, conhecimentos, habilidades e um modo de operar tudo isso. Em algumas empresas vão conhecer e vão trabalhar, isso está um pouco mais estruturado, em outras nem tanto. Mas mesmo que não esteja tão estruturado, lembre que a organização dessa informação e o plano disso vai tornar um profissional muito diferenciado. Porque aquela empresa que não está habituada a fazer isso, onde você chega, consegue apresentar soluções com informações mais consistentes, com certeza vão chamar a atenção da direção da empresa. E que desenvolver cultura de inovação é um requisito para competitividade. Então não é só um diferencial, ela acaba se tornando uma obrigação para que a empresa se mantenha competitiva. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Até a próxima.